Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bible Tour. Agora, o tour vai ser pelo Evangelho de Marcos. Nós já vimos em vídeos anteriores o tour pelo Evangelho de Mateus, já vimos quem escreveu Mateus, para quem escreveu, por que escreveu. Já vimos, inclusive, que Mateus traz no seu conteúdo 95% do conteúdo de Marcos, o que nos leva a crer que Marcos foi escrito primeiro e que Mateus bebeu dessa fonte, teve acesso a essa literatura antes de escrever o seu próprio conteúdo. Isso não diminui o valor do Evangelho de Mateus e também não diminui o valor do Evangelho de Marcos. Ah, Eduardo, então se eu li Mateus, eu praticamente li Marcos como um todo. Provavelmente você leu as mesmas histórias, certamente você leu as mesmas histórias. Só que aqui você vai ver agora com uma outra perspectiva. Mateus, ele foi um dos apóstolos. Marcos não foi. Marcos não andou com Jesus como Mateus andou. Esse Marcos, o nome dele na verdade é João Marcos. Ele é parente de Barnabé, ele é um camarada que vai ajudar o ministério de Paulo, vai ajudar o ministério de Pedro. Então, muito do que Marcos está escrevendo, catalogando, organizando, ele está sendo influenciado diretamente pelo relato de Pedro, pelo relato de Paulo. Alguns chegam a dizer que eu tenho aqui um evangelho que foi ditado por Pedro. Alguns chegam a dizer que Pedro ditou e Marcos redigiu. Outros costumam dizer que Paulo... Então, assim, teologicamente, nós temos muitas informações e muitas dúvidas acerca de cronologia, acerca de autoria, tá? Mas é importante, isso não vai interferir, é importante deixar claro que isso não vai interferir na sua compreensão. Estamos diante, então, do Evangelho de Marcos, já vimos em vídeos anteriores o que é Evangelho, a boa nova, o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Essa é a boa nova. Aquele que foi prometido, o Messias prometido, chegou. O Cristo prometido chegou, cumpriu o seu propósito, rasgou um véu, liberou o Espírito Santo. É isso que está aqui. Então, o Evangelho é isso. Mateus, Marcos, Lucas e João são as quatro narrativas do Evangelho. O Evangelho é a Boa Nova, então Mateus, a narrativa da Boa Nova, segundo Mateus, Marcos, a narrativa da Boa Nova, segundo Marcos, e assim sucessivamente. Então, João Marcos é o autor desse Evangelho, foi escrito entre 55 e 65, num período de muita pressão romana, por isso os teólogos dizem que ele é curtinho. Ele foi escrito em meio à guerra, em meio à perseguição, em meio à fuga. É um evangelho mais curto, nós vamos ver isso, tá? Ele trata aqui basicamente o Jesus servo. Vamos lá. Mateus, ele tinha o objetivo de mostrar ao Jesus que era o Messias, que é o Messias. Ele estava falando com os judeus para mostrar para os judeus o seguinte: esse é o Messias que vocês leram e agora não estão reconhecendo. Esse é o Messias que vocês viram no Antigo Testamento e não estão conseguindo reconhecer. É muito legal porque a gente vai ver, inclusive isso, no Evangelho de Marcos, que os demônios reconhecem Jesus, os enfermos experimentam o poder de Jesus, a multidão fica impressionada com o poder de Jesus, mas os judeus rejeitam Jesus. Os discípulos, os apóstolos, vão ter horas que vão ter dificuldade de entender Jesus. Então, o Mateus, ele precisava dizer, esse é o Messias e vocês não estão reconhecendo. O Marcos, ele não tem esse objetivo. O Marcos, ele quer mostrar o Jesus servo. Ele quer mostrar o Jesus que veio para servir e o ápice do serviço de Jesus é a cruz do Calvário. Ele quer mostrar um Jesus que se despiu de todo o poder, de toda a glória, para viver uma vida de servo. E enquanto servo, ele foi ajudando a todos por todo lugar que ele passava, mas a maior contribuição dele é a cruz do Calvário. É isso que a gente vai ver aqui.
Um evangelho curtinho, você vai ver que Marcos capítulo 1, ele não começa com a genealogia de Jesus, por exemplo. É um evangelho curto, então ele se concentra naquilo que para ele é fundamental. O que é fundamental? O Jesus que veio para servir. Então ele vai tirando, né? Ele tira a genealogia, ele quase não descreve, ou ele não descreve o nascimento de Jesus. Ele não dedica tempo a isso porque ele quer focar no Jesus que é servo. Então o que eu vou ver aqui? Vamos dividir isso aqui, né? Uma forma de estruturar ou uma forma de dividir, e aí você pode anotar, você pode tomar nota. Vamos embora. Primeira parte, Marcos, capítulo 1, quando vem a preparação e o início do ministério de Jesus. Você vai ver ali Marcos, capítulo 1, verso 1, começar o João Batista. Marcos, capítulo 1, verso 9, o batismo e a tentação de Jesus. Marcos, capítulo 1, verso 14, ele já está chamando os seus discípulos. Observa que o capítulo 1 traz um monte de informação de forma acelerada, de forma objetiva, de forma sintética e já entra no exercício do ministério. Ainda no capítulo 1, verso 21, a gente já vai ver Jesus expulsando um espírito imundo, o ministério dele já começou. Então, uma forma de organizar é isso. Marcos capítulo 1 até o verso 13 é a preparação para o ministério dele. Do verso 14, Marcos capítulo 1, do verso 14 até o capítulo 9 é ele na Galileia. É Jesus vivendo o ministério na região da Galileia. Aí começa o Marcos. Alguns vão dizer que a partir do 8, mas vamos botar ali, Marcos capítulo 10, começa efetivamente Jesus caminhando para Jerusalém. Ali vem, eu gosto dessa divisão, né? Jesus caminhando para Jerusalém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jerusalém é o alvo. Apocalipse vai dizer que um dia nós vamos para Nova Jerusalém. Observa que o Evangelho de Marcos resume muito isso. Ele começa com a preparação para o ministério, Jesus servindo, depois Jesus como o caminho para Jerusalém, para a morte, a crucificação na cruz do Calvário, para poder liberar Nova Jerusalém para a gente. Então, de novo, capítulo 1 até o verso 13, preparação e início do ministério dele. Do verso 14 até o capítulo 9, ele na Galileia, o exercício dele, o servo, o Jesus servo. Depois, Marcos capítulo 10, ele começa a viagem, o caminho para Jerusalém. Marcos capítulo 11 até o 15, a semana da paixão, Jerusalém chegou. Marcos capítulo 16, a ressurreição. Então, esse é o grande resumo do que nós vamos ver no Evangelho de Marcos. Nós vamos, no próximo vídeo, ver o que a gente chama de segredo messiânico, nós vamos ver esse Jesus atleta, nós vamos ver vai ter um mapa disponibilizado para você entender o quanto Jesus anda. Alguns teólogos vão dizer que Marcos é escrito de uma forma que retrata o quanto Jesus andou. Alguns livros, alguns teólogos chegam à conclusão que Jesus, segundo o relato de Marcos, chegou a andar 730 quilômetros, aproximadamente 730 quilômetros. A gente está falando de um período que o caminho se dava ou por barco, ou a pé, ou sobre um animal. Ele andou muito. Quanto tempo isso durou? 3 anos, que foi o ministério de Jesus. Então, nos próximos vídeos, nesse vídeo aqui introdutório, você está entendendo quem escreveu João Marcos. Quem é esse João Marcos? Um parente de Barnabé, um ajudador do ministério de Paulo e Pedro. Ele escreveu que ele queria mostrar o quê? Ele queria mostrar um Jesus servo. Ele foi provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito. Então, os evangelhos sinópticos pegam informações de Marcos. Nós vimos aqui ainda que ele foi escrito entre 55 e 65 depois de Cristo, num período de alta perseguição romana. O menor evangelho, um evangelho curtinho, porque provavelmente foi feito nesse ambiente de perseguição.
o auge da perseguição romana, estoura a Guerra dos Judeus na década de 70. Então ele foi escrito bem pertinho dessa guerra. Então ele vai apresentar Jesus servo, o Filho de Deus que veio um servo sofredor. Ele veio para servir e o principal serviço dele pela humanidade é a cruz do Calvário. O evangelho é dividido numa parte falando da preparação e início do ministério, ele na Galileia, ele indo para Jerusalém, ele em Jerusalém e ele ressurreto. É isso que Marcos fala. Ao contrário de outros, não dá detalhes do nascimento, não dá detalhes da genealogia, ele está preocupado em contar o que Jesus fez, o que Jesus representa enquanto servo. Esse, eu costumo dizer que é um excelente evangelho para quem quer servir na igreja. Se nós queremos servir, o nosso modelo de servo é Cristo Jesus. Então, me parece que aqui seria um excelente seminário para servos, entender o Jesus segundo a narrativa do Evangelho de Marcos. Eu te aguardo, vamos até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, graça e paz.